segundo bloco, então, da nossa aula de princípios do processo penal. Vamos para o nosso terceiro princípio de hoje. É o princípio da ampla defesa. Ele está disposto lá na Constituição, no inciso 55, deu uma travada aqui, 55 do artigo 5º. Vamos lá, 55. Aos litigantes, quem está brigando, litigante é o que está brigando, tem litígio. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, ou seja, na justiça ou fora da justiça, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, vamos primeiro falar da ampla defesa e depois vamos falar do contraditório. Então, olha só, a princípio a Constituição está dizendo assim: é garantido o contraditório e a ampla defesa a todo mundo que estiver litigando. Se tiver uma briga e tiver um terceiro substituindo a vontade das partes, dizendo assim, opa, parte 1, parte 2, eu vou ouvir vocês e eu vou tomar a decisão, eu tenho que ter contraditório e ampla defesa. Vamos começar pela ampla defesa. Ampla defesa significa basicamente, para você ser condenado, você tem que ser ouvido ou pelo menos dada a oportunidade de você se manifestar. A pessoa simplesmente pode dizer que não quer se manifestar, mas aí já é faculdade dela de saber que tem o prazo para fazer e não fazer. O que não pode é não dar o prazo para essa pessoa se manifestar ou a oportunidade. Cala a boca, quem manda aqui sou eu. Não. A pessoa ela tem que ter o direito de se manifestar no processo e, além disso, que o juiz, considerando o que ela falou em defesa, dê a decisão dele. Não pode simplesmente ter uma sentença pronta lá. Nós lá, vamos lá juntar nossa defesa, o Ministério Público vai lá, acusa, a gente defende e o juiz já está com uma sentença pronta. Isso não pode, isso não existe no nosso sistema processual. Ele tem que ir lá, levar em consideração o que o Ministério Público falou, o que a defesa falou, para depois tomar a decisão dele e apontar. Afasta o que a gente colocou, se ele não considerar, mas menciona que ele viu isso e que ele levou em consideração. Ele pode aceitar ou não, mas ele precisa considerar. Isso aqui, pessoal, é a ampla defesa, a pessoa tem que se manifestar. Mas como que eu exerço essa ampla defesa? Vejam, eu aqui, quando a gente fala em ampla defesa, a gente tem que separar em dois tipos de defesa. A defesa técnica, que ela é feita por um advogado habilitado ou por um defensor público. Por quê? Vamos pensar que do outro lado da balança ali no processo, nós temos o Ministério Público. O Ministério Público tem ampla capacidade técnica. E se a gente colocasse de um lado somente o réu, somente o acusado? Aliás, pessoal, tecnicamente eu só posso chamar de réu depois da condenação. Durante o processo, vamos chamar de denunciado, investigado, vamos verificar que fase está o processo e aí a gente vai falar, por enquanto ele está sendo o quê? Denunciado. Ainda estou na fase probatória aqui. Na fase probatória que eu ofereço a ampla defesa. Então, se a gente pensar que de um lado tem o Ministério Público, o outro lado tiver só o denunciado, ele vai ficar com déficit, nossa, isso é difícil, hein? Déficit na sua proteção. Ele precisa de alguém capacitado tecnicamente para poder fazer sua defesa, dar as razões do seu inconformismo. Poxa, vamos pensar que o Ministério Público está pesando a mão demais, está colocando ali uma qualificadora que não existiu, está pedindo uma causa de aumento de pena que não deveria. Tenho que ter do outro lado um técnico que saiba o que está fazendo e defenda efetivamente essa pessoa. Tanto é verdade que o juiz ele pode considerar o réu até réu, denunciado, até indefeso, se o advogado estiver lá só de biruta de posto. Ele precisa se manifestar, ele precisa fazer uma defesa efetiva. Ele não precisa simplesmente dizer para o juiz, ele é inocente, absolve. Não. Tecnicamente, ele tem que dizer ali o que existe naquele processo e sempre defender, sempre pedir a pena mínima, a melhor das opções que ele tem ali diante do cenário probatório. Essa é a defesa técnica. Mas também
aquele que está sendo processado, ele tem o direito da autodefesa. Ele também pode exercer sua autodefesa, ele pode acompanhar todos os atos do processo. Pode ser pessoalmente, pode ser por videoconferência. Ele pode ali dar dica para o advogado dele. Ei, essa testemunha aí nem estava lá. De onde ela me conhece? Falando ali pro advogado. Pergunta para onde ela me conhece. Ou ninguém sabe melhor do que aconteceu naquele dia do que o cliente, do que o denunciado. Então ele pode dizer para a gente, pro advogado, qual o melhor caminho a seguir. Nós, então, com base no que ele nos disser, já vamos ver que ele não é obrigado a falar a verdade, mas o advogado é a única mão estendida nessa hora para aquela pessoa que está sendo processada. Então ele precisa confiar. A advocacia é uma confiança, é um contrato de confiança. Então ele precisa dizer para o advogado ali, na hora que ele vai oferecer a autodefesa, o que precisa ser feito no processo para melhorar a vida dele, para melhorar a situação dele. Então ele tem o direito, então, de presença, direito de audiência. Maravilha? E eu disse aqui, só para ficar completinho a nossa explicação, ele está falando que os litigantes em processo judicial e administrativo. Aqui no processo penal, a gente só fala de processo judicial. Mas será que, se eu tiver uma disputa, uma briga dentro de um condomínio, ou recebi uma advertência lá no meu trabalho por eu ter feito alguma coisa, vai saber o quê? Será que nesses casos onde há um litígio e vai ter uma penalidade fora do judiciário, será que não é dada às pessoas oferecerem sua defesa? Sim, e é o que a Constituição quer dizer quando ela fala lá aos litigantes em processo judicial ou administrativo. Todo mundo tem que ser ouvido. Para que eu possa expulsar um condômino que seja antissocial, antes eu preciso dar a ele o direito de se defender. Mesmo se alguém disser assim, mas na convenção de condomínio está dizendo que a terceira multa posso expulsar. A convenção de condomínio está muito abaixo da Constituição. Se a Constituição está falando que tem que dar oportunidade a ele se defender, tem. Se você recebe uma notificação, por exemplo, da faculdade, que você teve algum comportamento que feriu o regimento interno. Vamos supor, você faz um TCC e o seu TCC é plágio de cima a baixo. Você não, seu colega, vamos pensar que a gente faria uma coisa dessa. E aí, lá é verificado e vem uma notificação da faculdade que você reprovou no TCC sumariamente e vai ser aplicado a você essa penalidade. Opa! Para que essa penalidade seja efetiva, você tem o direito de se defender. Então, a faculdade tem que abrir um prazo para você, para que você faça a sua defesa e aí sim, ouvindo a sua versão, analisando a sua versão, levando ela em consideração, aí sim pode ter uma penalidade. Então, vamos lembrar disso? A ampla defesa, ela vale sempre. Está lá na Constituição. Mesmo se tiver uma lei abaixo, dizendo que não, que eu afasto. Não. Ninguém pode afastar o que está escrito na Constituição. Continuando, só para a gente continuar no mesmo inciso, no mesmo artigo 5º, inciso 55, quando ele fala de contraditório, ampla defesa a gente acabou de ver, quando fala em contraditório, significa tudo que foi oferecido de prova por uma das partes, a outra parte tem direito de se manifestar sobre aquilo. Então, vamos lá. O Ministério Público juntou um laudo. A defesa pode falar desse laudo, pode contestar a validade desse laudo. A defesa apresentou uma testemunha X. O Ministério Público tem o direito de também se manifestar sobre essa testemunha. Então, contraditório significa a oportunidade que a outra parte tem de contestar o que está ali, de meter o bedelho na prova do outro e falar assim, não aceito, isso daqui está errado. Então, contraditório, eu vou me manifestar acerca do que foi colocado ali contra mim. Esse é o direito de contraditório. Depois, próximo princípio que nós temos, que já estamos no 5º princípio, é o princípio da verdade. Princípio da verdade. Algumas doutrinas adotam o nome princípio da verdade real. Inclusive está lá na apostila, verdade real.
Só que verdade real, a gente levando lá para os filósofos gregos, né? Eles acho que viram no túmulo de falar verdade real, porque verdade real é inalcançável, né? Não existe uma verdade plena. Então, a verdade, ela pode ser a gente chegar o mais próximo possível do que aconteceu naquele dia do crime. Então, quando eu digo em princípio da verdade, o juiz, ele vai tentar chegar o máximo possível no que aconteceu na data dos fatos. Além do que foi apresentado ali no processo, o juiz, ele pode pedir provas a mais ali. O juiz pode fazer isso de ofício. Ah, mas não foi ouvir tal pessoa? O juiz mandou essa opção do juiz aí, essa faculdade, posso falar, do juiz, ela é controvertida porque o juiz é um inerte, ele tem que ficar lá paradinho aguardando a manifestação das partes. Mas para se chegar o máximo possível dessa verdade do que aconteceu naquele dia, o juiz ele pode então verificar que não teve a prova de determinada coisa e solicitar que essa prova seja feita. Outra coisa importante no princípio da verdade: as provas que estão ali no processo são as que o juiz vai se basear para formar a convicção dele. E ele tem que, além disso, fundamentar. O juiz não pode se basear no que ele viu na televisão, do que ele ficou sabendo nos bastidores, do fórum, Zé Povinho foi lá falar para o juiz. Não, porque a sentença do juiz, ela é escrita, e quando eu falo juiz, pessoal, qualquer órgão julgador. Quando o juiz, então, faz a sentença dele, sentença vem de sentir. O que ele sentiu daquelas provas? Ah, ele acha que essa testemunha está falando a verdade, essa não. Então, na hora de sentenciar, ele vai aceitar, vai valorar as provas, pode afastar uma. Só que se ele afastar, ele tem que mencionar por que ele fez isso. Isso tem que ser escrito e tem que ser claro. Porque se o Ministério Público ou a defesa não se conformarem com o que o juiz escreveu, eles podem recorrer. E esse recurso a gente usa de base a sentença que foi proferida. E aí a gente vai colocar as razões pelas quais a gente quer que aquela sentença seja modificada. Então tá aí, as sentenças elas têm que ser sempre motivadas. E se eu não me engano, esse daí já é um princípio que eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Aqui, já vou adiantar então o princípio oitavo, porque justamente eu comecei a falar dele lá no princípio da verdade, e eu já vou encaixar lá com o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional. O juiz, ele tem um livre poder para apreciar a prova, mas desde que ele escreva as razões do convencimento dele. Vou mostrar lá no artigo 93 da Constituição, que eu já separei aqui, que eu não sou besta. Ô, meu Deus, mas não posso perder o resto. Vamos lá. Eu vou ler para vocês o artigo 93 da Constituição, inciso 9, tá assim. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Fundamentar, pessoal, significa o juiz dizer quais são os motivos pelos quais ele chegou naquela conclusão. Então, aqui é a parte essencial. Quando na Constituição fala que o juiz precisa fundamentar as decisões dele. Então, falamos do princípio da verdade e eu já aproveitei e falei do oitavo, que é o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão. Já estamos chegando já nos 14 minutos de vídeo, para não ficar muito ruim de eu lançar lá no YouTube para nós, eu vou parar por aqui e aí a gente vai para a parte final ou não dessa aula de princípios. Então, por enquanto eu agradeço vocês aqui de ter visto até aqui o nosso vídeo. Obrigada e voltamos já.